Guerra na Ucrânia, chuva excessiva no Sudeste, seca no Sul. O planeta já pede urgência, porque o aquecimento global é uma realidade. Inflação em alta, desemprego também, tudo isso em meio a uma pandemia. Se você não perdeu pelo menos uma noite de sono, olha, acho difícil. Agora, em que medida os medos, as angústias, as ansiedades do nosso dia a dia deixam de ser só uma ansiedade cotidiana e passam a ser um transtorno? Humanamente, programa da Band News FM, feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, fala hoje sobre a ansiedade, sobre os nossos medos. Humanamente conta sempre com a minha interlocução, Ellen Brown, e com as análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen, vamos falar desses transtornos de ansiedade aí que tão perto, né, não nos perseguem. Eu tenho a impressão que 2 anos atrás eu tinha cabelo preto ainda, viu? Ficou branco assim, nesses últimos 2 anos, por conta desse todo esse estresse e agora especificamente a guerra, né? Eu queria conversar com o nosso convidado sobre os impactos mesmo da guerra na cabeça das pessoas que estão lá e que estão vendo, né? Claro. É isso, e o nosso convidado, vou apresentar ele por aqui, que vai nos ajudar, é o coordenador do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da USP, o psiquiatra Márcio Bernick. Obrigada, Márcio. Obrigado pelo convite, Ellen. Obrigado, Daniel. Um bom dia para todos. Primeira coisa importante que quando a gente fala de eventos traumáticos que podem ocorrer na vida de pessoas em geral, provavelmente experiências de guerra são sempre colocadas no topo de gravidade, pelo grau de devastação, pela quantidade de cenas horrorosas que aqueles que estão envolvidos no conflito sofrem. Questões da Segunda Guerra Mundial e do Vietnã mostram que o impacto negativo sobre sintomas psiquiátricos pode permanecer por décadas, né? Não só naqueles que sofrem a violência diretamente, mas muitas vezes até em crianças que acompanham o que está sendo visto, ou que são expostas a histórias repetitivas, né? Então, se fala muito em transtorno de estresse pós-traumático, mas teve alguns estudos mostrando no sul da Ásia, em minorias submetidas a genocídio, que aconteceram nos últimos anos, que, fora o transtorno de estresse pós-traumático, que talvez não seja tão frequente assim, esses eventos de guerra desencadeiam uma explosão de tudo quanto é tipo de transtorno mental. Você tem um aumento brutal de depressão, de quadros de ansiedade generalizada, mesmo de doenças que são consideradas mais genéticas, como transtorno bipolar, psicose, esquizofrenia. Você tem uma explosão de todos os tipos de transtorno mental. Então, o impacto a longo prazo deve ser muito grande. Deixa eu aproveitar o gancho, Márcio, que a gente começou falando da guerra, e eu lembro que, particularmente para o estresse pós-traumático, tinha uns dados, não sei se eles ainda são válidos, não é? De que havia mais risco de as pessoas desenvolverem o estresse pós-traumático quando esse evento era causado pelo homem, quando esse evento era humano, do que quando era um evento natural. Então, por exemplo, pessoas num tsunami, algumas desenvolvem estresse pós-traumático, mas pessoas num ato terrorista desenvolvem mais. Né? Enfim, que tem alguma coisa aí da ação humana, não sei se é da imprevisibilidade, ou se é, como se coloca aí, né, na guerra, uma destruição de tudo que você tem como pressuposto, né? Na vida a gente acha que de manhã vai acordar, vai ter água, vai ter luz, você vai para a escola, você tem uma rotina que você pressupõe certa e garantida e que de repente se esvai, né? E isso pode ser muito disruptivo. Tem isso mesmo, a guerra ou eventos terroristas, enfim, as coisas causadas pelas pessoas, por outro ser humano, é mais impactante mesmo? E tem uma hipótese de por quê? Isso me lembra por que eu adoro entrevistadores psiquiatras, porque as perguntas são sempre muito boas. Mas isso é uma verdade. Pessoas vítimas de acidentes de carro, de ataques de animais selvagens, o sofrimento cai numa categoria de algo que é
dentro do limite daquilo que pode acontecer. E eu me lembro que isso tem detalhes, por exemplo, vítimas de estupro que estavam saindo de uma faculdade à meia-noite e se sentiam expostas a risco, elas tinham menos estresse pós-traumático do que quando é um date rape, que é um pretendente a namoradinho que vai e causa violência sexual. Soldados de guerras chamadas boas, Segunda Guerra Mundial, onde eles eram vistos como heróis que salvaram a humanidade, versus Guerra do Vietnã, em que eles eram os vilões, que era uma chamada Guerra Ruim. Então, você tem toda uma questão de moral. Quanto maior injúria moral, pior a questão do transtorno de estresse pós-traumático. Quanto mais vitimizada, quanto mais papel de vítima realmente for a pessoa, menos participante. Claro que quanto mais intensa a violência, mais duradoura, mais repetida. Então, essa questão da guerra é uma coisa que, se você imaginar a Segunda Guerra Mundial, foram 6 anos, 7 anos, né? Então, a duração do evento, mas você tem razão, que realmente eventos naturais, acidentes, causam muito menos impacto do que violência sexual, sequestro, espancamento e vivências de guerra, onde a violência é perpetrada por um ser humano. E isso tem a ver realmente com a destruição das nossas crenças de que a gente pode ficar livre do mal. Todos nós acordamos achando que se a gente fizer tudo direito, a gente não vai sofrer um grande mal, que, na verdade, eu acho que é uma crença, às vezes, um pouco até ilusória, né? Que você pode se precaver de todo qualquer risco. Mas quando essas crenças de segurança são sistematicamente derrubadas, você fica mal. Vou dar um exemplo. Uma paciente minha saindo do trabalho com um relógio, foi assaltada. Aí ela fala, bom, não vou mais andar de relógio. Aí depois ela foi assaltada indo jantar fora. Aí, bom, então não posso sair à noite. Aí, numa terceira vez, ela foi assaltada às 16 horas, em frente ao shopping Morumbi, sem relógio, sem nada. E aí ela ficou muito mal, porque ela falou, bom, não tem nada que eu faça para me proteger que me protege. Então, a destruição dessas crenças de segurança são muito importantes. Agora, a gente falando de estresse pós-traumático, ele acontece necessariamente com as vítimas de um trauma. Quer dizer, alguém que está aqui, que não está vivendo a guerra, não sofre disso, entra para um outro grau ou um outro tipo de transtorno, isso? Sim, isso. Essa é a pergunta. Eu ia responder isso, acabei esquecendo, mas você tem que ter vivenciado, ou pessoalmente, ou tido relatos, ou ter vivenciado isso de uma maneira profissional. Sei lá, você é a pessoa do Corpo de Bombeiros que pega restos de vítimas, ou você é a pessoa que trabalha em pronto-socorro. Então, você vivencia secundariamente de maneira profissional ou por relatos de vítimas dentro do contexto. A gente não fala em transtorno de estresse pós-traumático de pessoas expostas à mídia eletrônica. Você vê muito noticiário, tá? Embora você não possa fazer o diagnóstico, porque eu acho que isso é uma questão até administrativa para seguro nos Estados Unidos, eu não sei se você ficar vendo de maneira repetida cenas particularmente pesadas de violência por mídia eletrônica, não vai dar uma coisa muito parecida com o transtorno de estresse pós-traumático, só que você não pode fazer o diagnóstico porque não está no critério. Tá? Eu lembro, só aproveitando aqui, Márcio, só não interrompendo, mas não. Porque tem um estudo que eu vi uma vez falando exatamente sobre isso, com relação ao furacão Katrina e ao 11 de setembro. Então, eles investigavam lá enfim, faziam aqueles questionários com pessoas, etc., e viam quantas pessoas ficavam se expondo repetidamente àquelas imagens, e aí, quando tem grandes tragédias, você tem um menu, né, mas você pode ficar 24 horas por dia vendo as imagens dos desastres e etc., e conseguiram estabelecer uma correlação ali bem clara entre mais tempo se expondo àquilo e mais sintomas de ansiedade muito parecidos com o estresse pós-traumático, porque o cérebro, no final das contas,
ele evoluiu antes de surgir a TV, né? Antes de surgirem as telas. Então você está vendo o cara morrer, o cara não é filme, não é ficção, você está vendo alguém que realmente morreu, foi destroçado, etc. O cérebro está notificando o perigo ali, né? O que é diferente de você ver um filme de terror, ou Exato. você ver um filme tipo Rambo, cheio de facadas e tiros, porque, na verdade, é uma peça de ficção, né? Uhum. Então, e o Agora, noticiário não é. pois é, mas para essas vítimas do estresse pós-traumático, qual a melhor conduta? Por exemplo, ficar falando, ficar expondo a essas imagens não seria um bom caminho? Para quem já sofreu trauma, olha, eu não sei, viu? Eu vejo, às vezes, pessoas que sofreram transtorno de estresse pós-traumático, que às vezes ficam um pouco viciadas em ver cenas que relembram um pouquinho. E alguns, claro que para ter o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, você tem que ter esquiva de estímulos relacionados ao trauma, tá? Mas eu vejo pessoas que foram expostas ao trauma, sei lá, meu pai, ele cresceu durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, na Eslovênia, e ele sempre me contou de histórias da casa sendo bombardeada, do carro que ele estava sendo metralhado com o pai dele, e é uma pessoa um pouco viciada. Agora, com essa guerra da Ucrânia, eu não consigo tirar ele de frente da televisão. Então, eu não sei se as próprias pessoas que sofreram esse trauma, às vezes percebem que a exposição a estímulo parecido com o trauma, muitas vezes ajuda no tratamento. Tanto que muito do tratamento para soldados do Vietnã inclui exposição repetida a barulhos de helicóptero e de metralhadora, que são os gatilhos dos fenômenos dissociativos, de daydreaming, flashbacks e coisas assim. Além de, é curioso isso, né? Você está trazendo um dado que às vezes as pessoas acham, bom, é melhor não tocar no assunto, vamos evitar. Como que é a conduta para uma pessoa que vai ter, da família, para um amigo que vai ter que lidar com essa pessoa que sofreu estresse pós-traumático? Olha, existia até uns 20 anos atrás, tinha muito a importância de uma coisa chamada debriefing. Então, era uma técnica que você tinha que ficar 8 horas com um grupo de psicólogos, assistentes sociais falando sobre o assunto, meio obrigatoriamente, e isso parecia que aliviava o contato. Parece que não, talvez você insistir na rememoração até prejudica os processos naturais de consolidação do trauma, recuperação. Se imagina que, dependendo do trauma, 60%, 90% das pessoas se recuperam espontaneamente no primeiro mês. Passado o primeiro mês, um pouco mais, quem tem sintomas provavelmente vai continuar com os sintomas. Tá? Tem um dado triste, que o processo de resolução natural ocorre nesse primeiro mês. Mas o que é importante é estar aberto para falar sobre o trauma se a pessoa quiser. Uhum. Se ela quiser falar, deixar falar. E, claro, que depois, num processo de psicoterapia estruturado, projetado para estresse pós-traumático, você pode até propor que a pessoa relembre de detalhes que ela não consegue lembrar direito, progressivamente se lembrando mais. Mas eu não acho que deve ficar falando para as pessoas, aí, conta o detalhe do seu assalto. Mas você realmente achou que ia morrer quando puseram o revólver na sua cabeça? E qual foi o momento que você achou que você ia morrer mesmo? Quer dizer, não é exatamente isso, mas se a pessoa quiser falar, e eu sinto que muitas pessoas têm essa vontade de falar, é bom dar abertura, né? Tem que dar abertura. Eu acho que é um pouco tem aquilo. Situações que... desculpa, só comentar, tem situações que geram muita vergonha e culpa, né? Por exemplo, eu, infelizmente, estou tratando uma jovem de 17 anos que sofreu violência sexual por um parente. O problema dessa menina é a brutal vergonha de todas as pessoas que souberam que isso aconteceu, né? Então, tem 1000 emoções misturadas. Então, aí falar seria uma coisa muito dura para ela, né?
Márcio, você falava aqui que para lidar com o estresse pós-traumático, a gente tem que acompanhar o ritmo da vítima, ou seja, se a pessoa quer falar, temos que ser ouvido, né? Mas não impor esse tipo de situação, né? Não forçar a pessoa a falar. E aí você falava sobre terapia, que, claro, essa pessoa é recomendado que vá para uma terapia. Que tipo de terapia, que tipo de tratamento se faz hoje em dia com pessoas que sofrem estresse pós-traumático? Tá. Importante dizer que não é só estresse pós-traumático que segue-se um trauma. Você pode ter muito mais, às vezes, crises de pânico, depressão, que vão ter tratamento medicamentoso, muitas vezes com antidepressivos e terapia específica. O transtorno de estresse pós-traumático, quando ele vem com as características que a gente imagina, quer dizer, seguido a exposição direta a um trauma, a pessoa passa a ter intrusões sobre a forma de pensamentos intrusivos, sonhos, flashbacks, há uma evitação de todos os estímulos que liguem ao trauma, mudanças negativas no padrão de humor com depressão, pensamentos de culpa, de vergonha, e principalmente essa questão de excitabilidade e reatividade, né, de qualquer estímulo que lembra a pessoa um susto, como se fosse gato de desenho animado, sabe? Aqueles que pulam no teto e grudam com as garras. Então, essa reatividade excessiva. Então, nessas situações, a terapia tem que dar acolhimento, não esquece que é uma pessoa que já foi vitimizada, a oportunidade de que ela possa falar sobre o evento traumático, se ela puder fazer uma rememoração sistemática, que a gente chama também de exposição prolongada aos estímulos associados ao trauma, isso é muito importante, tá? E também é muito importante tratar com o sentimento de culpa, de modo que a pessoa crie um pouco mais de autocompaixão, de entender que faz parte do contexto de vida, você sofreu um trauma, isso não significa exatamente que você fez algo errado, simplesmente aconteceu, e que você não foi o bandido da situação. Pode falar, Daniel. Tem uma dica, né, que a gente costuma dar, Márcio, eu queria validá-la com você, ver se é isso mesmo, que muitas vezes depois de um trauma, como você falou, a pessoa não desenvolve necessariamente um estresse pós-traumático. Claro que isso pode acontecer, uma parcela vai acontecer, mas muita gente, depois de um assalto, depois de enfim, um acidente e alguma coisa assim, elas têm uma mudança, ainda que passageira, ainda que transitória, mas a pessoa fica muito assustada, a pessoa fica muito preocupada, ela fica mais ansiosa, ela não dorme direito, etc e tal, e aí a família não sabe muito o que fazer, etc, e sempre aparece ali um vizinho, um cunhado, uma sogra com um calmante, né? Toma aqui o meu calmante aqui, ó, eu tomo esse Rivotril, esse Lexotan, esse não sei o que, toma aí porque você tá muito nervoso. E parece, queria ver com você, que isso não é bom. Você dá o calmante logo em seguida de um trauma, porque a pessoa é posta para dormir ali na marra e acaba que isso pode até aumentar o risco de ela consolidar umas memórias negativas. Realmente, o calmante ele não deve ser dado, e isso é até, se for o caso, um serviço de utilidade pública, né? Porque muitas pessoas, muitos ouvintes passam por situações assim e sabem de situações assim e vão oferecer ou vão ser oferecidos para eles calmantes. E se não puder, a gente precisa avisá-los. Muito bom. Essa é uma coisa importante. Quando a gente abriu os ambulatórios de trauma, o primeiro foi aberto por um outro médico há muito tempo, era para vítimas de sequestro, que graças a Deus diminuiu bastante em São Paulo. Se queria ver pacientes com transtorno de estresse pós-traumático completo, daqueles que a gente vê dos heróis, do pessoal do Vietnã e tal. Mas o que a gente vê na prática é que você tem muito problema associado ao trauma, como você falou, reações agudas ao estresse, como a gente chama. Muitas vezes não tem aquele primeiro item, que é os flashbacks e pesadelos. Você tem toda a evitação, todos os pensamentos negativos, sem a coisa mais gritante do estresse pós-traumático, que é o pesadelo, o flashback. Então, seriam
transtornos do espectro do transtorno estresse pós-traumático, mas que a gente vai tratar de qualquer jeito, porque tem sofrimento humano. E eu me lembro que até um psiquiatra meu amigo da Inglaterra falou: o pessoal não dorme depois do trauma, tem que dar benzodiazepínico para eles dormirem, né? E fez um estudo sobre isso. Benzodiazepínicos são os tarja preta. Muito amigo meu, David Nutt, fez esse estudo na Inglaterra e chegou à conclusão: não façam isso. O desenlace daqueles que tomaram um tranquilizante para dormir foi pior. Então, realmente, o fato da pessoa não conseguir dormir por causa dos pesadelos pode parecer, num primeiro momento, que você fazendo dormir vai resolver. Mas é muito importante ter a noite de sono para consolidar memórias emocionais. E consolidar, inclusive, no sentido de vencê-las, organizá-las, colocar num contexto. E teve um estudozinho muito simples de um grupo francês que ele mostrava filmes de terror para uma pessoa num dia e metade do grupo dormia sendo permitido que eles sonhassem e o outro grupo, o sono era interrompido cada vez que eles entravam em sono REM, que é onde a pessoa sonha. No dia seguinte, as pessoas eram reexpostas ao mesmo filme de terror e quem pôde dormir teve sua noite normal, não tinha mais as reações de taquicardia, sudorese, quando via cenas das cabeças sendo degoladas, essas coisas de sexta-feira 13, né? E quem não pôde sonhar tinha como se não tivesse visto antes. Então, parece que o sono normal tem um papel importante, como a gente sabe, reparador na nossa energia, mas também na consolidação das nossas memórias pesadas, traumáticas. E os benzodiazepínicos ou outros medicamentos para dormir interferem nesse sono normal, tornando ele menos eficiente nesse processo de reparação. Então, como serviço de saúde pública, assim, não dê um remedinho para quem bateu o carro, foi assaltado ou sofreu qualquer tipo de violência. O melhor que você pode fazer nessa hora, viu, Ellen, eu aprendi com o grupo do Márcio, é oferecer suporte, falar, ó, eu estou aqui, a pessoa voltar a se sentir o mais segura possível, né? Amparada, você oferecer amparo, passou um assalto, não, mas peraí, tá tudo bem, a polícia já está sabendo, agora você está aqui, vem para minha casa, ou eu vou para sua casa, enfim, oferecer suporte, deixar a pessoa se sentindo amparada, esse é um preventivo melhor, né? Eu lembrei eu fiz uma analogia aqui com o que se orienta para a criança com birra, né? Que você não tem que parar a criar a birra da criança, você tem que estar ali para acolher e esperar ela passar. Você mencionou, Márcio, que nem tudo é estresse pós-traumático, né? Que existem outras camadas aí. E aí você falou sobre fobia. Eu queria entender um pouquinho. O que é o pânico? Você mencionou também. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? O que é um pânico? O que é fobia? Ou só uma ansiedade? Porque a gente tem ouvido falar nessas palavras, mas quais são as distinções? Tá bom, é muito importante, claro. Quando a gente fala em ansiedade, todos nós temos ansiedade, tá certo? Eu brinco que quem não tem ansiedade, como o povo diz, não vinga, porque atravessa a rua sem olhar, é atropelado e acabou. Então, todos nós olhamos para atravessar a rua para não ser atropelado. Isso é uma forma de ansiedade protetora. Então, a ansiedade é o estado emocional que faz com que a gente atinja um desempenho máximo em situações de estresse e de risco. A gente estuda para a prova por causa de ansiedade, para não se ferrar. A gente fala com cuidado com o nosso chefe. Tem um monte de situações. Então, a ansiedade é normal. Só que, como tudo, é que nem pressão, altura, peso, são umas dimensões normais que se dividem na população de maneira contínua, mas a gente tem que pôr um sarrafo a partir do momento que a gente acha que é um problema e tem que tratar. E esse sarrafo, geralmente eu brinco que são 3 Ds. Distress, Disability, Disadvantage, que quer dizer o seguinte: distress, sofrimento excessivo, se a pessoa tem um grau de sofrimento, então tudo bem, eu vou trabalhar, mas olha, é um peso, né? O disability, de disfunção, assim, não consigo mais trabalhar, né? E o desvantagem seria, por exemplo, eu sou muito tímido, tenho uma fobia social,
eu vou trabalhar, eu faço o meu serviço, mas eu nunca vou ter muito sucesso porque eu não sei me valorizar, não sei fazer um marketing de mim mesmo. Tá? Então, eu tenho uma desvantagem competitiva com o meio social. Então, se a pessoa apresenta sofrimento excessivo, disfunção, essa desvantagem competitiva, a gente fala que é uma ansiedade patológica. Tá? E a ansiedade patológica tem vários sabores, vamos dizer, são doenças um pouquinho diferentes, com tratamentos diferentes e prognósticos diferentes. Quando a ansiedade ela vem do nada, do azul do céu, geralmente se trata de uma crise de pânico, que é bem espontânea, tá? Quando essa ansiedade é desencadeada por pensamentos, ruminações sobre coisas que eu tenho que fazer, preocupações do futuro, então que a preocupação é a questão fundamental, que seria mais comum entre todos nós, seria o transtorno de ansiedade generalizada, que tem tensão muscular, alterações de sono e principalmente preocupações, tá? E aí você tem quando é desencadeada por estímulos externos, que são fobias, então pequenos animais, insetos, tempestades, falar em público, lugares muito cheios ou de fuga difícil. E aí você tem as várias fobias, a agorafobia, que geralmente é consequência de um pânico, quando o medo é ficar em situações onde você se sente preso como em uma armadilha, no caso de uma crise de pânico. Exemplo, o metrô. Tá? Na fobia social, ou transtorno de ansiedade social, public speaking, ser avaliado em público, ser exposto à situação onde você possa ser uma humilhação muito grande, que o exemplo é qualquer um de nós três, se tivesse muita fobia social, não estaria fazendo o que está fazendo, tá? O que é um limitante para a vida. Aí você tem aquelas que são os pequenos animais, insetos, lugares fechados, altura, que são as fobias específicas. De modo geral, esses são os principais transtornos de ansiedade. E o transtorno de estresse pós-traumático ele é classificado à parte porque ele tem um evento traumático desencadeando, coisa que todas essas outras normalmente não têm. Tá? Márcio, você estava explicando para a gente que nem toda ansiedade é um transtorno. Na verdade, ela é bem útil para a gente, é importante para o ser humano. Agora, cada vez mais, e a gente até abriu o programa falando sobre isso, a gente está numa situação, estamos vendo uma guerra, estamos vivenciando uma guerra, estamos no meio de uma pandemia que ainda não acabou, estamos numa situação econômica muito difícil. Esses pequenos medos do dia a dia, essas vivências, o medo do desemprego, de um salário menor, o medo de ficar doente, eles podem virar um transtorno? Essa pergunta também é a pergunta de $1 milhão, né? A exposição sistemática a pequenos estressores cotidianos, contas a pagar versus salário que não corrige há 3 anos, exposição à mídia, a tempestades, enchente, seca, todos esses eventos, pandemia, mesmo que ninguém tinha... esse é um exemplo maravilhoso. Mesmo que ninguém da sua família tenha pego o Covid, duvido que não teve ninguém que ficou bastante preocupado com o Covid, né? Porque você tinha cenas na televisão de pessoas morrendo, container frigorífico em frente ao hospital em Nova York, cenas horríveis, né? Eu acho que isso leva a um aumento da ansiedade e deve aumentar o risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, no sentido de transtornos de ansiedade ou depressão, em pessoas predispostas. Nem todos nós lidamos com estresse de maneira igual. Tá? Tem gente muito mais robusta, mais fria, menos emotiva para lidar com o estresse do que outras pessoas. E isso, por exemplo, é muito fácil de ver. Se você pega pessoas de nível social muito vulnerável, que moram em comunidades com muito problema financeiro, você tem nesse grupo muito mais ansiedade e depressão, ponto. Isso já foi mostrado no estudo Megacity, em São Paulo, que viu que realmente tem uma correlação entre nível social e doença mental. As pessoas mais pobres
tem mais de problemas como pânico e fobias, o que é engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com pânico, quando eu me formei, estava na residência final dos anos 80, faz tempo, eu tinha aquela coisa de que pânico era doença de madame, que se tivesse 2 tanques de roupa para lavar não teria, né? Um preconceito brutal só porque é uma doença que dá mais em mulheres. E é uma total mentira, porque quanto mais humilde a pessoa, mais exposta a esses estressores do dia a dia e mais doença mental existe. Não só transtornos de ansiedade, como também depressão. O que é cruel, né, Márcio? Porque, de forma geral, são pessoas que têm menos acesso ao tratamento também, né? Aliás, vira uma coisa tripla, eu acho, porque tem mais submissão aí a estressores, né? Está mais exposta a esses estressores, insegurança financeira, insegurança alimentar, insegurança urbana, enfim, está mais exposta aos gatilhos, aos fatores que aumentam a ansiedade. Muitas vezes tem menos acesso à informação, o que leva a estigma, preconceito, que não leva à busca de tratamento, né? E quando tem informação, tem mais dificuldade de acesso, porque não tem um plano de saúde, porque o postinho do bairro está sem médico, e o postinho que tem médico não tem psiquiatra, e assim por diante. Então, vira uma bola de neve, não? Essa tempestade perfeita. Soma-se a isso, você falou de 3 fatores, o quarto fator, que existe um preconceito na sociedade e na mídia contra as pessoas terem que tomar seus remédios, sejam antidepressivos ou outro. Eu já vi jornalistas, até no ano passado, 2019, falando que as pessoas têm que parar de tomar antidepressivos, que tem um excesso. E, geralmente, quando eu sou perguntado assim, existe um excesso, as pessoas estão tomando muito remédio psiquiátrico, eu falei, ok, pode ter um excesso de prescrição de benzodiazepínicos, mas que são os faixa pretas, mas está caindo, então não acho um problema. Mas se você vê a quantidade de prescrição de antidepressivos, por exemplo, versus a prevalência de depressão na população, eu diria que o problema é o contrário. Tem muita gente que deveria tomar e não toma, tá? Existe, eventualmente, pontualmente, pessoas com muito acesso à saúde, muitos recursos financeiros que vão muito em médico e que podem estar se sobremedicando? Até sim. Eu acho que isso é um fenômeno que pode existir. Mas, assim, populacionalmente, a gente está mais falando de subtratamento do que de sobretratamento, tá? Sem dúvida. Neste período da pandemia, muitos estudos surgiram, pesquisas mostrando o aumento do consumo de álcool na população em geral. Aliás, foi até tema de uma coluna do Daniel Barros recentemente. E normalmente, pelo menos o senso comum diz o seguinte: eu tomo uma tacinha de vinho, eu dou uma relaxada. Álcool, drogas em geral, elas são fatores desencadeantes de uma ansiedade que é preocupante, ou elas realmente, de alguma forma, podem te ajudar a relaxar? A pergunta é boa mesmo, né, Márcio? Porque é muito comum a gente ver pacientes usando álcool como um autotratamento, né? Então, existe essa associação aí. Ajuda, atrapalha? Como é que é? E teve um aumento, vocês não se lembram, no começo da pandemia, daqueles happy hours virtuais que duraram 2 meses, depois todo mundo se encheu daquilo, ninguém queria mais fazer, né? Cada um na sua casa bebendo e garrafa de vinho e falando com os amigos, logo cansou. Mas eu acredito que teve um aumento do uso de álcool. Eu vejo, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, preocupações excessivas, é sim fator de risco para aumento de consumo de álcool, de relaxantes musculares, de remédios para alergia, que são sedativos e dão sono, tá? Isso, então, você tratando a ansiedade generalizada, você evita esses problemas secundários. Mas o revés da moeda também é muito verdadeiro. Eu vejo no meu consultório, sistematicamente, a crise de pânico de domingo de manhã. Jovens, que idade que realmente tem início de crise de pânico, que vão embaladas no sábado à noite, tomam 5, 6 shots e começam a ter crise de pânico de manhã. E é muito claro, mesmo fora crise de pânico, ansiedade generalizada, eu perguntar assim, olha, depois de um dia, terça-noite você saiu com a turma e foi beber. Quarta é um dia pior, você tem mais ansiedade. A gente não pode esquecer que a ressaca é uma síndrome de abstinência, tanto que o alcoólatra, o alcoolista, é aquele que aprende a tratar a ressaca com álcool.
né? Uhum. Então, a ressaca é uma síndrome de abstinência que vai ter, entre outros fatores, irritabilidade, aumento de tensão psíquica, tensão muscular. Então, você tem quadros de ansiedade importantes, seguidos aos dias que você bebe muito. Então, é muito legal você beber muito na quinta-feira? Ok, você vai ter uma sexta-feira horrível. E se você tiver predisposição a ter crise de pânico, você vai ter uma crise de pânico. E o problema é que a crise de pânico, ela se autoaprende. Você tem uma crise de pânico desencadeada por ressaca, uma segunda crise de pânico desencadeada por ressaca, as estruturas cerebrais, por um efeito chamado Kindling, de aprendizado, começam a disparar sozinhas. E aí você não bebe e continua tendo crise de pânico. Então, você vai ter que tratar esse pânico com medicamentos. Tá? Obviamente que é uma recomendação de não beber mais daquele jeito. Uhum. Tem a ver com, tipo um efeito rebote, mas porque o álcool ele tem uma ação parecida com os calmantes, né? Ele age nos mesmos neurotransmissores ali do que os faixa preta, e quando você tira aquela substância, ele tem libera, assim, ela fica muito segura pelo álcool, e quando você para o álcool, aquilo dispara ou não é por aí? Isso. Você sabe que eu tinha um professor, não era professor de Ribeirão Preto, eu não estudei em Ribeirão Preto, eu estudei em São Paulo, um professor da USP, que é o Frederico Greff, que ele tinha analogias maravilhosas, né? E ele dizia assim, que o cérebro, ele sempre tenta se manter em equilíbrio. Se você pisa no acelerador, ele pisa na embreagem. Você pisa no acelerador, ele pisa no freio. Você pisa no freio, ele pisa no acelerador. É uma coisa, o cérebro fica tentando se compensar. Então, quando você bebe, sistemas cerebrais excitatórios compensatórios estão tentando lutar contra aquela sedação que você está causando pelo álcool. O cérebro não quer ser desligado, tá? Uhum. Só que o álcool, ao contrário de outros tranquilizantes, ele tem uma metabolização muito rápida. Você está metabolizando lá 20 ml por hora, ou sei lá quantos ml de etanol puro o corpo consegue metabolizar por hora, e aí no meio da noite, você se livrou do álcool que você tomou e os sistemas excitatórios estão bombando. Você acorda, 4, Uhum. 5 da manhã, Uhum. passando mal. Ou Perfeito. você vai acordar no dia seguinte passando mal. Então, não que eu não vou dizer assim, tem um pessoal que fala que qualquer uso do álcool, está na moda agora nos Estados Unidos dizer que qualquer uso do álcool faz mal para a saúde, tá? Eu tento a não ser tão radical, porque eu acho que tanta coisa que a gente faz na vida que faz um pouco de mal para a saúde, estar vivo, sei lá. Então, eu acho que o consumo de álcool, além do moderado, faz muito mal para a saúde, tá? Então, o grande segredo é ensinar para os pacientes moderação. Uhum. Difícil, hein? E para a gente fechar, pelo menos, queria saber o papel da atividade física para tratar a ansiedade. Pode ser um bom aliado? Bom, tem muita literatura dizendo isso. Para tratamento de transtorno de pânico, que é aquela ansiedade ictal, com taquicardia, sudorese, falta de ar, sensação de sufocação. Eu estou escrevendo um trabalho agora, estou mandando para publicação de um pós-graduando que era educador físico, dizendo que tem uma eficácia muito parecida com medicamento em pacientes muito bem escolhidos, que eram muito sedentários, que tinham muita esquiva de atividade física por medo de desencadear crise de pânico. Conforme a gente faz exercícios aeróbicos com picos de 30 segundos de anaeróbicos na esteira, são tirinhos. Uhum. E esses tirinhos, não tem como você ter um tirinho sem ter taquicardia e falta de ar. Impossível, né? E dentro de um contexto positivo, com o pessoal incentivando, médico, treinador, as pessoas iam descondicionando sensações físicas que são normais a muito medo, a medo de morrer. Então, tem esse aspecto muito positivo para pânico e também para ansiedade generalizada, no sentido de estar fazendo algo bom para você, dedicando parte do seu tempo a uma coisa que é mais lúdica, não é só trabalhar para resolver problema, né? Então, eu acho que tem vários níveis de positividade na atividade física. Isso foi muito claro para mim na pandemia, viu? Porque na época mais fechada mesmo, ali em 2020, eu parei de nadar. Hoje eu nado, né? Enfim, nadava antes e tive que parar de nadar. E aí, eu fiquei um tempo morando no interior, vinha para São Paulo só para o trabalho,
E não dava para nadar, eu comecei a correr. Eu não corro e não continuei correndo, mas na época ali eu substituí a natação pela corrida e ela tinha o prazer em si ali da corrida, né? O desprazer, porque também a atividade física cansa, né? Você tem que tem um desprazer, não vamos mentir. Tinha o cansaço e tal, mas tinha o prazer posterior da corrida. Agora tinha um negócio muito bom que era de sair do homeschooling, de sair ali do contexto da minha família com os filhos fazendo escola e o home office, etc. Era um tempo para mim ali que eu ia desconectar. Então, tem, como o Marcos falou, várias camadas de bem-estar que a atividade física pode trazer, né? Sim.